eu analisei a carteira desse inscrito aqui, que investe praticamente R$1,5 milhão e que inclusive tem renda fixa na carteira desse cara, pagando praticamente 18% ao ano. Vou te mostrar isso no detalhe. Só que existem 3 erros gigantes travando a vida desse investidor, inclusive deixando ele muito exposto aos riscos políticos do Brasil nesse momento. E antes de tudo, eu quero te lembrar que essa carteira aqui é uma carteira real de um investidor real. A única coisa que a gente muda aqui é o nome. Esse aqui eu vou chamar de Henrique. O Henrique atualmente investe desse jeito aqui, ó, R$1,5 milhão, sendo que disso praticamente nada está em ações internacionais, 17% da carteira em ações do Brasil, 5% em fundos imobiliários, 19% em renda fixa e inflação, 27% em renda fixa pós-fixada e 32% da carteira, maior parcela, está numa classe chamada de outros. E aí a gente olha para isso aqui, o que é que a gente já tira de reflexão inicial? Em tese, esse cara parece ser um investidor que não quer muito risco na carteira. Afinal de contas, a gente está falando de cerca de 20% da carteira dele que está em renda variável, o resto está mais para renda fixa. E perceba que eu sempre começo os vídeos de análise de carteira falando de como é que está a alocação geral dos investidores. E isso aqui não é por acaso, é que a alocação de ativos correta é o que vai trazer mais resultado sempre para os investidores. E não sou eu que estou dizendo isso, o professor Roger E. Bodson, que dá aula lá na Yale University desde 1984, quando a maioria de nós não era nem nascido, inclusive foi autor de livros muito relevantes para o mercado financeiro. Em estudos não tão recentes assim, ele descobriu que o que faz 91,5% de diferença no retorno do longo prazo dos investidores é a alocação de ativos. Eu vou falar isso todo o vídeo para vocês, que é para entrar na cabeça de todo mundo. E por incrível que pareça, cerca de 1% do que faz diferença na carteira dos investidores é o chamado market timing, ou seja, encontrar a hora certa de comprar uma ação, a hora certa de vender uma ação, uma renda fixa. Então, focando no que realmente importa, vamos olhar aqui para as parcelas maiores de classes de ativo da carteira desse investidor, começando pela parcela de outros, que são esses 32% da carteira. E aqui entra o primeiro grande erro desse investidor. Boa parte dessa alocação está em COIs, ativos estruturados no mercado que na média tem pouquíssima transparência. Mais especificamente, são R$340 mil investidos nesse COI. E sem entrar em muito detalhe ali do ativo, já não é mais segredo para ninguém que ativos como COIs, eles são muito melhores para quem vende o COI do que para os investidores que investem nesses ativos. Afinal de contas, o COI recém completou 10 anos e demonstram resultados cada vez mais tímidos e pouquíssima transparência. De 2019 para cá, ficou cada vez menor a porcentagem de COIs que conseguiram bater o CDI num ano. Ou seja, era melhor investir em Tesouro Selic do que na maioria desses produtos. Só que a história é bem diferente para quem vende esses COIs. A comissão para a corretora pode chegar a 1,7% ao ano, como diz esse disclaimer encontrado nas próprias páginas de COI. E se a gente faz uma conta rápida de padeiro aqui, como a maioria dos COIs tem uns 5 anos, 60 meses ali de vencimento, a gente está falando de comissões que podem chegar a 8,5% do valor investido do investidor. E isso por si só já seria muito ruim, porque faz o investidor se perguntar: tá, mas será que esse produto aqui é bom para mim mesmo ou ele é bom para quem está me vendendo? Mas no caso do Henrique aqui fica pior. Esse COI específico que está aqui na carteira do investidor serve como garantia para o investidor tomar um empréstimo e investir ainda mais. Na prática, o que aconteceu aqui? Ele investiu esses R$340 mil mais ou menos nesse COI e ele vai receber um crédito na conta de mais R$340 mil para investir de novo esse dinheiro. Ou seja, um dinheiro que não é dele, existe uma taxa de juros a ser paga ali por trás para que ele use isso em investimento. E aí, para piorar, uma parte desses investimentos que ele recebeu foram para outros ativos chamados de fundos setipados, que são esses fundos de investimentos que estão aqui nessa carteira. Que, se a gente for simplificar mesmo a linguagem, são basicamente como fundos imobiliários que investem em ativos muitas vezes alternativos, como por exemplo, planta de geração de energia solar ou em desenvolvimento de obras. E muitos dos fundos setipados, eles nem são negociados em bolsa de valores. Você só consegue comprar através do mercado de balcão ou através do IPO, quando esses fundos eles realmente lançam cotas no mercado. O problema disso tudo é que esses fundos têm taxa de administração padrão, que na média são até mais altas do que o comum. Peguei um exemplo aqui aleatório de um fundo que tem taxa de administração ao ano de 2% sobre o patrimônio investido. Só que para quem investe no IPO, que é o que acontece na maioria dos casos desses investidores que têm fundos setipados na carteira, além da taxa de administração, eles pagam ainda a taxa de entrada, a taxa de corretagem para participar do IPO, que no mesmo exemplo custou ali cerca de 3,6% para os investidores. O que é que eu quero dizer com isso tudo aqui? Se a gente pegar só essa parcela de outros da carteira do Henrique, que acumula um total de R$456 mil, a gente está falando que ficou na mesa uma comissão de R$27.360 só para investir nesses ativos, sem saber se esses ativos vão performar ou não. E isso aqui por si só já acende um sinal amarelo gigantesco na carteira do Henrique, que a gente precisa dar atenção. Ah, Felipe, mas os produtos e a comissão para quem trabalha no mercado financeiro e vende esses produtos não é uma coisa ruim. E na verdade não é mesmo. Afinal de contas, se fosse assim,
assim, a gente aqui no Clube do Valor nem existiria. A gente trabalha prestando consultoria e gestão de investimentos para os nossos clientes e é lógico que tem uma taxa de serviço sobre isso. O ponto que eu sempre trago aqui para vocês é a diferença entre o conflito de interesses que existe dentro dessas carteiras que a gente vê. Já se perguntou por que é tão raro a gente encontrar ativos como o Tesouro Selic e um Tesouro IPCA+, nessas carteiras de investidores, por exemplo? É que ativos como o Tesouro Direto não pagam nenhum real de comissão para os assessores, para quem vendeu aquele produto ali para o investidor. Enquanto isso, os COIs, como a gente mostrou, podem chegar até 8,5% de comissão. Então, assim, no final do dia, qual é o produto que você acha que vai ser oferecido para você no dia a dia? E é por isso que se você olha para isso aqui e se identifica com o Henrique, se tem algum produto na tua carteira que você não sabe se é melhor para você ou melhor para quem te vendeu, ou mais, se você não se sente seguro o suficiente para desenvolver a tua própria estratégia de investimentos e sempre saber quando comprar, quando vender um ativo, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita de investimento. Nela, um dos nossos especialistas que trabalha com o mercado financeiro aqui do Clube do Valor vai tirar 1 hora do tempo dele para dar uma lupa, um zoom na tua carteira de investimentos específica e ver como é que você está investindo, se tem alguma coisa para melhorar. E assim, como é 100% gratuito, não tem nada que você possa perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião que você pode concordar ou não no final do dia. Dito isso, se você quiser participar, é só clicar nesse link aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Beleza, falamos esse principal erro aqui da carteira do Henrique, vamos seguir. Agora, vamos olhar para a segunda maior parcela da carteira do Henrique, que é em renda fixa pós-fixada. E a primeira coisa que a gente observa aqui é uma quantidade gigantesca de ativos diferentes. O que me deixa pensativo em duas coisas aqui. Primeiro de tudo, ele está aproveitando relativamente bem o limite de cobertura do FGC, uma vez que ele tem vários ativos CDBs aqui na carteira, ó, inclusive de emissoras diferentes, Will Financeira, Banco Master, CDB Banco Digimais. Lembrando que o FGC tem uma cobertura de até R$1 milhão de cada CPF que a gente está falando, limitada a R$250 mil por cada um dos emissores bancários diferentes. Então, caso algum desses emissores venha a falir, o investidor consegue reaver até esses limites de volta para sua conta. E o ponto 2 aqui é que ele parece ter focado os novos aportes dele em novos CDBs pós-fixados, uma vez que você vê que tem vários com valores menores aqui. Então, parece que ele pegou o aporte do mês ali e foi comprando esses CDBs mês após mês. Inclusive alguns com taxas bem positivas. Olha esse aqui do CDB do Banco Master com 127% CDI. Se a gente for olhar para a Selic atual que está em 10,5% ao ano, lembrando que o CDI é sempre 0,1% menor do que a Selic, a gente está falando de um CDB de 13,26% ao ano, que é uma taxa positiva nesse momento. E existem ativos com taxa ainda maior na carteira do Henrique, só que com muito mais risco e menores posições também, como é aqui o caso do CRA Maestro, que tem uma taxa de CDI mais 4,05, que daria pouco mais de 15% ao ano nesse momento. E por ser um ativo que não paga imposto de renda como um CRA, se a gente fizer o famoso gross up, ou seja, que é transformar esse CRA para um CDB equivalente, a gente estaria falando de um CDB de pelo menos 17,6% ao ano nesse ativo aqui, ou seja, quase 18%. E aí a gente olha para essa carteira de renda fixa toda meio bagunçada e pensa, o que é que dá para melhorar? E a primeira coisa aqui é ter mais atenção aos emissores bancários que a gente está investindo. Lembra que o maior risco de investir na renda fixa é o calote que você pode levar da empresa que você está emprestando dinheiro, porque é isso que acontece, você está emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa vai te devolver num prazo determinado com juros determinados. Inclusive, para quem não lembra, ano passado a gente viu a empresa Light anunciando calote aos seus debenturistas, ou seja, quem tinha dinheiro nas debêntures da Light está sofrendo penalidades aí até hoje. E como é que a gente faz isso aqui no Clube do Valor? A gente criou uma lista dos emissores que a gente confia, e não de forma desordenada, desorganizada. A gente analisa a capacidade de geração de caixa e a situação das dívidas das empresas para dizer se ela vale a pena de investir, se ela é um pouco mais confiável ou não. Inclusive, quando a gente olha para uma lista como essa, a gente vai ver taxas de IPCA mais 8, IPCA mais 7,8, IPCA mais 6. Tudo isso isento de imposto de renda. Então as taxas seguem atrativas. Enquanto isso, aqui na carteira do Henrique, existem alguns ativos, como esse do CRA Maestro, por exemplo, onde a empresa, pelo menos no nosso crivo, não é uma boa pagadora. Existe um risco muito maior de calote num ativo como esse. O segundo ponto de melhoria aqui é diversificar melhor entre as rendas fixas, porque afinal de contas ele tem uma boa parcela em ativos pós-fixados, ele tem também mais R$263 mil em ativos de IPCA+, com taxas muito positivas também. A taxa aqui não é mais a coisa mais importante. Só que está faltando renda fixa pré-fixada nessa carteira, por exemplo. Imagina um cenário daqui para o futuro onde a Selic começar a cair e a inflação do Brasil também começar a cair. Uma carteira sem ativos pré-fixados, como essa do Henrique aqui, vai baixar a rentabilidade da renda fixa como um todo. Agora, uma carteira que tiver ativos pré-fixados em todo momento, mesmo que a Selic e a inflação caiam, ela vai conseguir segurar a média da rentabilidade da carteira de renda fixa um pouco mais para cima. É por isso que para alocar as carteiras dos investidores aqui da gente, a gente gosta de dividir a renda fixa em 3 partes. Sempre com um peso um pouco maior em ativos atrelados à inflação, mas nunca esquecendo o pré e pós-fixado também. Então dá para melhorar muito a carteira do Henrique aqui. E tem um terceiro risco
risco, que é um dos mais relevantes também. O Henrique está correndo 100% o risco do Brasil. Ele não tem exposição internacional nenhuma. Ou seja, tá tudo atrelado à nossa moeda, ao real, ao nosso país, o Brasil. E eu sei que muita gente chega aqui e vai pensar: Ah, Felipe, mas não é hora de investir lá fora. O dólar subiu demais agora. afinal de contas, a gente tá vendo o dólar bater sua maior cotação dos últimos 2 anos, ali, R$ 5,41 no momento que eu gravo esse vídeo. Só que não existe pensamento mais errado do que esse. Ah, eu vou esperar o dólar cair um pouco mais para eu comprar na hora certa. E aí, para quem tá pensando assim, a gente precisa voltar para o estudo lá do professor Roger Ibbotson, que a gente falou no começo do vídeo, que diz que o resultado dos investidores que focam em market timing, ou seja, de acertar o momento exato do mercado, gera menos de 1% do valor dos investidores no longo prazo. Ou seja, a forma certa de investir é você sempre ter uma parcela da tua carteira também alocada em mercado internacional. E não é que o Henrique simplesmente tenha que comprar tudo de ativos internacionais nesse momento agora, mas daqui para o futuro, gradativamente e aumentando a sua posição nesse tipo de ativo. Já era para ele ter sempre, já que não tinha, agora vamos ajustando aos poucos. Até porque se a gente for olhar para o histórico dos últimos 10 anos, nada teve uma rentabilidade tão positiva quanto a bolsa internacional em dólar, por exemplo. Nessa tabela aqui a gente vê isso muito claramente, onde o retorno acima da inflação do S&P 500 e do Nasdaq superou todo e qualquer outro índice que a gente tem no mercado brasileiro. De forma gráfica, os últimos 5 anos da bolsa americana medida em dólar também trouxe uma rentabilidade que superou praticamente todos os índices. Dito tudo isso, o que é que vai ser feito na carteira do Henrique? Ele basicamente vai sair disso aqui, que é como está a alocação dele atual, para aos poucos chegar numa alocação muito parecida como essa daqui, que continua mantendo a grande maior parte da carteira dele em renda fixa, só que com a alocação muito mais inteligente, muito mais bem diversificada. E foi justamente um modelo claro como esse, com estratégias testadas no passado, que conseguiu transformar R$1 milhão investidos lá em 2004, mais ou menos, em praticamente 11 milhões de reais com a mesma estratégia atualmente. E mesmo sendo uma carteira muito mais conservadora do que agressiva, essa estratégia conseguiu performar muito acima do CDI e gerou basicamente 4 milhões de reais só de diferença aqui nessa simulação. E isso só foi possível graças às formas sistemáticas de investir e montar carteira. Inclusive, eu e o meu time do Clube do Valor escrevemos um e-book detalhado para te mostrar como é que a gente investe, como é que a gente monta carteiras de investimentos, cada uma com sua estratégia. A gente te conta tudo isso no e-book chamado Como e Onde Investir R$1 milhão. E o mais legal de tudo é que ele serve para quem tem muito mais de 1 milhão ou muito menos. Você pode baixar esse e-book gratuitamente, eu vou deixar aqui ele para você fazer download, tá no link da descrição do vídeo também. Então sim, a carteira do Henrique tem um monte de coisa que precisa ajustar. Agora, outra que tá ainda pior do que essa é a desse cara aqui que investiu mais de 5 milhões de reais e não consegue receber nem R$1.000 por mês em dividendos. Eu te contei toda essa história nesse vídeo, tá aqui do lado, vou estar te esperando por lá.